A Comissão de Administração Pública realizou uma audiência para debater a implementação e o balanço do primeiro ano da terceirização das vistorias veiculares pela Coordenação Estadual de Trânsito. O deputado Sargento Rodrigues mostrou preocupação com crimes envolvendo veículos e sua documentação e defendeu a melhor formação dos vistoriadores. Tem situações em que a pessoa que está fazendo a vistoria ela não é capaz de identificar determinadas falhas. Porque a coisa é complexa. Porque você com chassi regravado, um carro transplantado, tem uma série de detalhes. E aqui, gente, eu estou falando por experiência, como parlamentar e quanto policial. Eu não sei quanto tempo é a duração do curso, que é um dos questionamentos. É preciso saber qual é o tempo de duração do curso quem faz a vistoria, qual é essa grade curricular, a experiência que é levada, porque eu estou com informações aqui que caiu bruscamente, e com exemplos, que eu não venho para audiência pública nenhuma, sem fatos concretos, eu estou com 2 exemplos aqui, caso 1 e caso 2, em que foram feitas vistorias e que as vistorias não detectaram falhas nem veículo. Já os proprietários das empresas credenciadas, as ECVs, se queixaram do grande número de vistorias que ainda não são realizadas por essas empresas, apesar de haver determinação legal para isso. O presidente do Conselho Nacional de Vistorias Veiculares defendeu que o governo permita às ECVs oferecerem serviços hoje proibidos, desde que não conflitem com a atividade fim. Na própria portaria atual, a 1290, já estão previstas atividades que são proibidas às empresas de vistorias de serem realizadas. Por quê? Para evitar o conflito de interesses. Por exemplo, empresa de vistoria não poderia, por exemplo, instalar um insufilme ou vender pneu de carro. Não faz sentido porque atrapalharia a questão do interesse, o conflito de interesse, né? Poderia fragilizar o nosso processo e a segurança. No entanto, nós temos vários estados liberando demais atividades para as empresas de vistorias, aquelas que não são conflitantes. E aqui, aproveitando a oportunidade, gostaria de colocar para reflexão mesmo. Nós temos postos de vistorias instalados no estado. Muitos deles são amplos, são grandes, que são subutilizados, ou seja, fica boa parte do dia sem nenhum atendimento lá dentro e que eles poderiam estar realizando outras atividades. Como, por exemplo, todos têm elevador, todos têm box. Por que não poderia trocar o óleo? Instalar aquele equipamento sem parar, rastreadores automotivos, venda de acessórios para limpeza do veículo, venda de proteção veicular. São diversos serviços voltados ao automóvel ou ao condutor do automóvel que as ECVs poderiam estar agregando no serviço e não teria nenhum conflito com a atual atividade. Wagner também criticou a adesão do governo de Minas ao Registro Nacional de Veículos em Estoque, o RENAVE, que permite vendas de carros 0 quilômetros em concessionária sem o processo de vistoria. Isso é uma fragilidade enorme para o processo de vistoria. E mais, é possível ser transferidos de lojas de veículos para outras lojas de veículos, uma cadeia de transferências sucessivas sem vistorias. Então, e também nós sabemos aqui, nós somos o mercado de vistoria, nós sabemos que não é a população, não é o cidadão que faz adulteração de odômetro, que faz as fraudes em veículos. Infelizmente, são alguns, poucos, mas os maus lojistas que fazem isso. Então, não é racional, não é aceitável que o RENAVE possa entrar em Minas Gerais também, e a gente sabe que nos estados, nossos estudos prevêem que uma perda de vistoria de pelo menos 30%, se o RENAVE é implementado, ou seja, se permite, atualmente não é assim, mas a partir do momento que ocorre a adesão ao RENAVE para veículos usados e se permite não a realização da vistoria. O presidente da União Mineira de Vistoria Veicular também criticou as ações do governo do estado. O decreto anterior, editado pelo governador, previa o credenciamento das escolas para que nós tivéssemos
uma garantia sobre a qualificação dessa mão de obra, e isso foi desmontado. Hoje, o que nós temos, de fato, são empresas sem recursos financeiros, que não conseguem pagar, nem salário justo, e muito menos um curso de formação adequado, e, claro, o reflexo disso é uma má formação e uma dificuldade na execução do trabalho lá na ponta. O empresário ainda solicitou que o governo revise a regra que engessa a contratação de vistoriadores e o número de boxes em cada ECV. O relatório de outubro, gente, ele evidenciou que das 1.516 empresas que constam naquele relatório, 1.139, deputado, não receberam sequer 2 vistorias por dia por vistoriador. Ou seja, um vistoriador com menos de 1 hora, ele atendeu toda a demanda. O resto do dia ele ficou à toa, fazendo nada. Quando nós olhamos... isso representa 75,13% do mercado, deputado. Esse número é impressionante. Quando nós olhamos quantas empresas receberam de 2 a 4 vistorias por dia, são 339, ou seja, 22,36%. 2 horas ou menos de trabalho atende a demanda. Então, o que isso nos mostra? Que 100% praticamente das empresas de vistoria ficam com seus empregados à toa, obsoletos. Mais do que isso, nós temos empresários, donos de empresas de vistoria, que estão ocupando a função de vistoriador. A presidenta do Sindicato das Empresas de Vistoria de Identificação Veicular e Motores de Minas disse que há meses cobra do governo o cumprimento da legislação. Eu não tenho muito mais a fazer do que o que eu tenho feito desde o dia 22 de dezembro do ano passado, que é cobrar 100% das vistorias realizadas pelas ECVs, conforme prevê o artigo 15º do Decreto 48.703, que previa que todas as vistorias, a partir do momento que a gente tivesse capilaridade, capacidade de atender a demanda, essas vistorias seriam passadas para as ECVs. Ela também questionou a isenção da vistoria para carro 0 km vendido por concessionárias. Por que os veículos de vistoria, veículos 0 km e os veículos que são vendidos por concessionárias não precisam passar por vistoria? Isso porque se a gente entende que, de acordo com a Resolução 941, todos os veículos, inclusive dentro desse inquérito civil público, que tenha o respaldo de vocês de que o veículo 0 km tem que fazer vistoria porque existem algumas falhas, e eu concordo com isso. Não é 100% dos veículos que saem de fábrica que são validados pela montadora. Isso, inclusive, é uma resposta que foi dada dentro desse processo, que é um processo que está em tramitação. Por isso, em Minas Gerais, exige-se que faça vistoria nos veículos 0 km. Por que, depois que as vistorias, a terceirização foi implementada, isso não está acontecendo? Por que os poderás, depois que as empresas de vistoria foram implementadas, por que os poderás que não existiam antes começaram a existir agora? Os representantes do governo do estado defenderam que, desde o início do projeto, há empenho em investir nas atividades das ECVs. A partir do momento da aprovação do projeto de lei, 45 dias depois, a gente já tinha mais de 400 empresas credenciadas. Então, em tempo muito célere, a gente conseguiu esse credenciamento simultâneo. Muitos aqui, com certeza, são dessa época. Mas a gente conseguiu esse credenciamento aí amplo para iniciar o projeto. E, logo na sequência, a gente começou a focar num outro ponto crucial, que foi a estabilização dos sistemas de vistoria. Às vezes dava problema com agendamento, às vezes dava problema com distribuição, e uma série de outros problemas. Teve um problema muito sério, que talvez vocês não tenham nem tomado conhecimento, e que demandou várias idas nossas a Brasília para tentar solucionar isso, que foi o problema das transações, que todos os estados do país eles têm um limite diário de transação, de consulta à base nacional, e aí, com esse novo projeto, esse limite estava sendo estourado no início, no final da tarde, depois já passou para meio-dia, depois 11 horas, eu cheguei a ver esse limite sendo atingido 9 horas da manhã.
E, a partir do momento que atinge o limite, você não consegue fazer consulta nenhuma mais, e aí trava todo o trabalho da ECV. A gente pelejou com a Senatran para poder resolver essa questão. Teve que ser dada uma série de explicações, demonstrando a realidade de Minas, que a gente precisava tocar esse serviço aqui de ECV. E aí, com o passar do tempo, depois de muito tempo, inclusive, esse problema foi superado, hoje a gente não tem mais isso. O deputado Luizinho, autor do requerimento da audiência, fez um balanço sobre o quadro atual. Há de lembrar também que nós avançamos. Vocês lembrem que nós negociamos lá no Palácio da Liberdade, nós poderíamos até hoje estar com as ECVs paradas. Poderíamos até hoje sem funcionar. Apesar dos avanços, ele sugeriu que volte a ser exigida a vistoria pelas ECVs para carros novos e de concessionárias. Isso ampliaria as receitas do negócio e permitiria a esses empresários uma vida digna, evitando falências e crises no setor. Já o deputado Leonídio Bolsas disse que a situação dos empresários do ramo é um dos capítulos mais tristes que presenciou na Assembleia. Tanta gente esperançosa, tantas famílias com vontade realmente de servir, de abrir um empreendimento, convictos de que teriam uma resposta positiva ao investimento que estavam fazendo e deram com os burros na água.